não é a hora da briga, não é a hora das ideologias. É o momento de ação coordenada, estabelecida pelos critérios técnicos. Evidentemente que as figuras bolsonaristas começaram a falar, veja só, o Dória é um comunista. Gente, é impossível que João Dória um dia se alie ou apoie o senhor Luiz Inácio Lula da Silva ou o PT. Ele é o João Dória. Ele representa tudo aquilo que o PT, que nasceu em São Paulo, mais lutou durante toda a sua vida. Então é muito complicado nós termos esse tipo de diálogo, esse tipo de argumento, no momento que o presidente da República, e o presidente da República é defendido pelos seus eleitores, e principalmente pelos seus entusiastas, mais até do que eleitores. Governo sério, governo honesto, governo que faz pro rico, faz pros pobres, moro? É o Bolsonaro. Então, me parece sim um fato relevante, mas parece um fato relevante na questão do armistício. Não que João Dória, o grande empresário paulista, o símbolo de um certo conservadorismo, vá um dia se aliar com Lula. E isso beira o ridículo. Agora, os argumentos iniciais da Renata, por favor, a mesma pergunta. O que significa, neste momento, essa troca de mensagens entre Lula e Dória nas redes sociais? Bom dia, Gotino. Bom dia, Tiago. Bom, o Dória talvez nunca seja comunista, mas ele é oportunista e ele faz isso com maestria desde que ele entrou na Prefeitura de São Paulo. Então é bastante interessante a gente notar que talvez isso não seja um aceno político do ponto de vista de se aliar politicamente ao Lula, mas que ele faz isso e basta a gente lembrar que ele foi eleito para a Prefeitura basicamente com um discurso antipetista, anti-Lula. Não só antipetista, mas muito anti-Lula. E agora falar de que são apenas discordâncias ou pequenas discordâncias para endossar, de uma certa maneira, o tweet do ex-presidente Lula, condenado, né, que só está solto por conta de uma decisão do STF que mudou seu entendimento de 2016 a respeito de prisão em segunda instância. E o pior de tudo, na minha opinião, é você ainda endossar, quando o ex-presidente Lula fala sobre endossar uma invasão de propriedade privada e confisco. Então a gente está vendo uma situação acontecer, tudo bem, a gente está numa situação grave de pandemia, mas propriedade privada é sagrada, confisco é uma coisa absolutamente surreal, que não pode acontecer e muito menos ser endossada. Então quando o governador de São Paulo, João Dória, faz esse pequeno aceno, por mais que não seja necessariamente nesse momento uma aliança política, ele está simplesmente tentando se colocar acima dessas questões políticas, que é impossível, e se tornar oportunista. Mas eu acho que esse vai ser um tiro no pé, eu acho que ele está cometendo suicídio político. Basicamente porque as pessoas que votaram nele contra o PT na prefeitura e contra o Márcio França no governo de São Paulo não vão esquecer esse aceno ao petista Lula. Eu acho que a questão política, obviamente, ela deve ser minimizada em tempos de pandemia, mas a gente não pode esquecer que o Lula continua sendo um dos responsáveis pelo grande esquema de corrupção megalomaníaco que nós descobrimos através da Lava Jato, que é um bandido condenado, chefe de quadrilha, como já foi dito pela Justiça. E o Dória fazer esse tipo de aceno, ainda com essa questão de confisco e invasão de propriedade privada, é absolutamente surreal. Tiago? Eu acho interessante, principalmente quando nós levamos de novo a questão para a Lava Jato. Obviamente que a Lava Jato foi uma operação importante, mas ela ainda está sob júdice. Eu acho interessante, principalmente quando se fala, olha, o judiciário disse que o Lula é o bandido. Aceitamos a palavra do judiciário. Se anularem a condenação do Lula, então o Lula é inocente. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. É isso que significa isso. Esse tipo de argumento que me traz problemas, principalmente quando se fala em oportunismo, apenas dentro da ideia, na esfera da discussão eleitoral, da discussão política. Eu mesmo teria problemas, por quê? Porque eu atuei na Lava Jato e não foi na defesa, muito bem na defesa de algumas pessoas. Mas a Lava Jato numa operação simples. Exemplo, o maior combate à corrupção não tem mais quase ninguém preso. E ela começou em 2014.
O que significou a Lava Jato? O que significou a atuação do ministro Sérgio Moro? É um debate longo que a história vai nos dizer, mas não é tão tranquilo. Eu, por exemplo, não li nenhuma decisão do juiz Sérgio Moro, porque as decisões têm 300 páginas. Eu não sei, não li o processo do presidente Lula. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Há uma condenação grave, que, se confirmada, o retira como uma figura importante da história. Mas é um debate muito mais longo do que a frase feita. Nós temos uma situação grave, sim, no país. Nós estamos beirando aquilo que o professor Miguel Reale Júnior falou da necessidade de uma análise psiquiátrica do presidente da República. Miguel Reale, que fez o afastamento de Dilma, que é o assinante do impeachment, junto com a deputada Janaína Pascoal. Renata? Eu acho que a questão aqui não é discutir a Lava Jato, mas a discussão em relação ao que o Lula fez e as provas que ele tem são irrefutáveis, inclusive confirmadas pelos tribunais superiores. Então, para mim, isso é ponto pacífico, não é nem uma questão de discussão. Mas a discussão aqui não é sobre isso exatamente, mas sobre o oportunismo político do João Dória. E a maneira como ele acena para o ex-presidente Lula, eu acho muito engraçado que quando a gente fala de apenas diferenças políticas, são coisas num campo muito filosófico que não envolvem, por exemplo, envolvimento em corrupção. Ninguém se alia nesse momento ao Fernandinho Beiramar, ao Marcola, ao goleiro Bruno ou qualquer outro tipo de bandido que apareça por aí dizendo que está preocupado com a população. E o Lula falar que está preocupado com a população é um absoluto escárnio depois de tudo que ele já fez, e não estou falando só de corrupção, mas de má gestão. E até o fato da gestão petista ter deixado o Brasil na situação que ficou é um motivo de escárnio. Então, o João Dória fazer esse aceno a ele, no meu entendimento, é cometer suicídio político. Acho que as pessoas não vão esquecer disso. Acho que a esquerda jamais vai observar o João Dória como alguém que esteja dentro daquele espectro político, ou seja, ele não vai ganhar os votos dessas pessoas e ele vai perder os votos das pessoas que votaram nele anteriormente, ou porque acreditavam que ele poderia fazer uma boa gestão pelo fato de ser empresário, etc., o que a gente já viu que não é realidade, ou porque era contra o PT no caso da prefeitura ou contra o Márcio França no governo de São Paulo. Então, a questão para mim aqui é muito simples. Esse aceno, eu não sei o objetivo do João Dória, não vou fazer esse tipo de conjectura, mas foi um suicídio político, na minha opinião, Gotino. Agora, em meio à pandemia, as peças do xadrez político estão se mexendo. Vocês acreditam que a campanha para 2022 já começou em meio a esse caos? Com certeza. Eu acho que isso já antes desse caos. As campanhas sempre estão aí, né? Nunca se deixa de fazer campanha. A gente tem falado e batido nessa tecla constantemente que de político faz política. Então, isso também é muito complexo de observar, porque às vezes a gente está falando, essa pessoa está preocupada com o Brasil, está preocupada com a situação da saúde ou a situação da economia. E muitas das vezes, esses acenos políticos, os discursos, a gente vê isso em várias esferas, no legislativo, no executivo, em vários lugares, que é pensando sempre numa campanha. Até por isso que pessoas liberais como eu sempre falam que a questão não é tão sobre os políticos, porque os políticos não deixam de ser nossos funcionários. Então, a gente colocar o político em qualquer tipo de pedestal ou achar que tudo que ele faz está correto, seja em qualquer esfera, é completamente errado, porque a gente tem que observar o que ele faz de fato para a população e não para si próprio. Tiago? Interessante como existe a crítica fundamental, a crítica que é absolutamente contumaz, a crítica que é ferrenha contra um aceno, que é um aceno simplesmente de armistício. O presidente Bolsonaro já perdeu seus mais importantes apoiadores, perdeu o Rio de Janeiro, perdeu São Paulo. Não, nada a ver, irmão. E perdeu o símbolo do conservadorismo, o mais antigo dos conservadores, quando não se falava muito bem em conservadorismo, falava-se em violência militar apenas no Brasil, que é o governador Caiado. Então, percebamos uma coisa, vejam a gravidade da situação desse xadrez político. Eu Renata? acho que não é a mesma coisa quando a gente fala em relação à perda de apoio do presidente.
por exemplo, a perda que ele teve de apoio do Dória ou do Witzel, que, de novo, foram duas pessoas que o apoiaram e que foram eleitos muito baseados nesse apoio que eles deram ao presidente. E aí eu não estou nem fazendo um julgamento de valor a respeito do apoio, se era devido ou não, mas eles foram eleitos basicamente porque se aliaram ao presidente Bolsonaro nessa campanha, principalmente voltada contra o PT. Então, eu acho que não é a mesma coisa quando a gente fala de apoio político e de um aceno político, por mais político que seja, a uma pessoa que não é apenas um político, ele é uma pessoa já condenada. Então, isso para mim faz uma diferença bastante grande nesse jogo todo. Agora, obviamente Renata, me diga uma coisa, se a justiça anular a decisão do Lula, isso significa então que ele é inocente. Mas como é que ele vai anular, sendo que todos os tribunais superiores... Você leu o processo do Lula? Eu li as provas do primeiro processo, do processo do triplex. Veja só, você leu as provas. Nós não podemos... Eu, por exemplo, não faço crítica literária de livro que eu não li. Eu não sou capaz de fazer isso. Mas já está confirmado pelos tribunais superiores. Você disse, eu não tenho que ter nenhuma opinião a respeito disso. Então, deixa eu te explicar uma coisa, Renata. Os tribunais superiores não analisam prova. É proibido. Há uma súmula, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça. A minha preocupação é usarmos a justiça como chancela, enquanto a justiça nada mais é do que uma filtragem de cuidados. Mas se a gente não usar a justiça como chancela, a gente vai usar o quê? Eu acredito piamente na justiça. Mas então, você estava falando agora há pouco, se a gente não tem políticos, como que a gente vai ser governado, como a gente vai ser regido? Vai ter que ser pelo sistema político, da mesma maneira que a gente tem que acreditar na justiça. E a justiça, ela tem vários trâmites, como você sabe melhor até do que eu. Então, ele passou pelo primeiro juiz, depois foi para a segunda instância e depois foi para o STF, que negou, inclusive, várias vezes os recursos que o ex-presidente Lula colocou. Então, para mim, é ponto pacífico, ele tem vários outros processos sendo analisados. Então, não é uma questão apenas de diferença de gostar de azul e gostar de amarelo. A gente está falando de uma pessoa já condenada e, principalmente, no caso do João Dória, ainda tem a questão do oportunismo de que ele foi eleito, basicamente, no discurso antipetista, no discurso anti-Lula. Não era só um discurso antipetista. Então, eu acho que são coisas diferentes quando a gente fala de apoio que o presidente perde ou os desgastes que ele sofre quando ele faz alguns tipos de acenos a pessoas específicas da área mais ideológica do governo ou qualquer coisa do tipo, quando você tem um João Dória dando um giro de 360 graus, de 360 não, de 180 graus, de 180 graus e mudando a posição, e não que ele vá mudar a posição da maneira como ele governa ou como ele se posiciona, mas ele cometeu, na minha opinião, um suicídio político porque ele tentou agradar os dois lados e ele não agradou nenhum lado, né? É justamente uma coisa importante, é quando você deixa de ter personalidade, você quer ser fluido demais, você perde personalidade, você deixa de ser relevante.